Bom dia. Doutor Ayrton, Bom dia. já estamos aqui no horário, podemos iniciar a nossa live na data de hoje. Acho que a comunicação está ok, doutor Ayrton, acho que os demais participantes estão nos ouvindo, a transmissão nos parece ok, então vamos começar. Bom, eu sou o Matheus Favarin, para aqueles que não me conhecem, sou sócio da Consulcamp, Auditoria e Assessoria, responsável pelo departamento de especialidades tributárias. Espera um pouquinho, Matheus. Pode dizer. Você não pode falar estou sócio, você tem que falar que eu sou sócio. Sou sócio. Estou responsável pelo departamento de especialidades. Isso. Já transitei aqui há 20 anos em diversos departamentos e estaríamos aqui hoje junto com o Diego Santos, que teve um infortúnio familiar e não pôde participar. Então, tocaremos nós, e com a presença do digníssimo Dr. Ayrton Ferreira, sócio, fundador da Ferreira e Ferreira Advocacia. Alguns anos aí trabalhando, né, doutor? Certo. Bom, antes de iniciarmos a live, eu gostaria de agradecer, em nome da Consulcamp e da Ferreira e Ferreira, a todos vocês que dispuseram de um pequenino tempo para nos assistir, enfim, colaborar conosco na exposição desses painéis na data de hoje. Sem mais, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Bom, o objetivo do nosso trabalho, enfim, da nossa exposição, é apresentar o projeto de lei, fazer uma apresentação, vamos dizer, de uma forma simples e objetiva, do projeto de lei que instituiu a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e analisar os seus reflexos, suas vantagens, desvantagens, enfim, qual o efeito disso no âmbito econômico, e colocamos aqui alguns highlights entre quais são simplificações, carga tributária. Vamos falar aqui sobre os principais setores impactados ou os regimes tributários e quais as próximas etapas. Bom, no contexto talvez aí também econômico, assim como já conversamos, né, doutor Ayrton, a respeito, trata-se um pouco de uma sinalização bastante forte do Ministério da Economia, enfim, do governo, de estender ou dar cabo a esse início da reforma tributária, buscando uma outra metodologia, ao invés de pelo projeto de emenda, trazendo aí direto uma lei para que isso seja, enfim, não bata ou não dê de frente com as PECs hoje já em discussão. Bom, a reforma tributária, o projeto da reforma, ele foi separado, dividido em 4 etapas. Nessa primeira etapa, que nós vamos tratar hoje, criou-se aí a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Basicamente, a CBS, ela unificou a contribuição do PIS e da COFINS. E temos alguns outros detalhamentos que serão aqui apresentados a seguir. Bom, aos olhos aqui do legislador, nós trouxemos aqui algumas questões para que sejam debatidas e para que esse evento também contribua com essa reflexão. Então, aos olhos do legislador, quais seriam os objetivos e as vantagens da CBS? Aos olhos do contribuinte, o que a CBS traz dentro do nosso contexto operacional? A área, enfim, as áreas, os departamentos fiscais, tributários têm uma sobrecarga e têm uma atividade intensa, enfim, um tempo despendido no cumprimento das obrigações principais e acessórias, a complexidade da legislação é grande, principalmente quando comparada com outros países, e destaco aqui algumas perguntas que estão correlacionadas com a questão do projeto. Bom, se é uma simplificação tributária, na medida em que busca-se unificar o PIS e o COFINS, o quanto que isso trará de benefícios econômicos. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, das obrigações acessórias, simplificação dos dados, carga tributária, se a carga tributária terá ou não um aumento e se eventuais setores poderão sentir isso de uma forma mais
latente, e a questão dos conceitos de créditos, simplificações que foram objeto aí de apresentação, constam das justificativas da lei, e que, de certa forma, existem entendimentos que podem até trazer outras discussões dentro do conceito, que antes não CBS, não PIS/COFINS, agora CBS. Unificamos, né, 5 contribuições: o PIS/COFINS sobre faturamento, o PIS e COFINS sobre importações e o PIS/COFINS sobre folha de pagamento. Bastante simples, todos esses unificados. No que tange a CBS, ela incide sobre 2 pilares, quais sejam, né, as operações de bens e serviços e as importações. A apuração da CBS, ela será uma apuração mensal. Os contribuintes, evidentemente, as pessoas jurídicas ou equiparadas dentro do conceito do regulamento de imposto de renda, né, atrelado nesse sentido. Com relação à base de cálculo, aqui temos diferenças importantes a serem observadas pela contribuição sobre bens e serviços, ou seja, a exclusão dos tributos da base de cálculo, destacando aqui o cálculo realizado por fora, a incidência, evidentemente, sobre as receitas operacionais decorrentes da atividade, poderíamos dizer assim, do objeto social, daquelas constantes do objeto social, e como mencionei, e isso já discutido pelo STF, enfim, a exclusão do ICMS da base de cálculo, daqui no caso da CBS, enfim, nos períodos anteriores do PIS e COFINS. A alíquota geral, né, da CBS, colocando para todas as empresas, exceto instituições financeiras, em alguns outros casos, é de 12%. De certa forma, se a gente olha no âmbito macro, eram 9,25 e 3,65, isso, a alíquota foi aumentada para 12%. Nós não estamos falando aqui da alíquota efetiva, talvez aqui é a alíquota nominal. Nós faremos algumas simulações nos próximos slides para falar um pouco sobre essa alíquota efetiva. Mas também existem diversas variáveis aí para poder serem observadas, como a margem da empresa, a rentabilidade e tudo mais, quando a gente vai falar da alíquota efetiva. Os principais pontos aqui da CBS, como eu comentei um pouquinho, base de cálculo, ou seja, no passado, PIS/COFINS, todas as receitas da pessoa jurídica, sejam da atividade e demais outras receitas, deveriam compor a base de cálculo. Ora, se aprovado a CBS, nós estamos tratando aqui das receitas decorrentes da operação, e não, de fato, todas as outras receitas. Aqui, juridicamente, o doutor Ayrton depois vai tecer alguns comentários, mas a legislação trouxe na sua redação dessa seguinte forma. Um ponto importante, só que eu não comentei, se não me engano, a vigência, né? A vigência, se aprovado o projeto de lei, a vigência é de 6 meses após a publicação. Um outro aspecto sobre a base de cálculo trata dos tributos embutidos. A receita bruta, enfim, agora a CBS passa a ser calculada por fora, então sem os tributos, o ISS, ICMS, ISS e a própria CBS, o que implica numa base de cálculo menor, em que, ainda que pese uma majoração da alíquota de 9,25, 3,65. Comentando aqui sobre a alíquota, acho que é o primeiro ponto importante a falar, unificou-se, né, os regimes. Eu não tenho mais o regime cumulativo, nós estamos tratando do regime não cumulativo como aplicado a todas as empresas, e isso provoca uma série de efeitos nos planejamentos tributários, nas opções entre lucro real, lucro presumido. O PIS e COFINS é uma peça importante e sempre compôs a análise das empresas para exercer a melhor opção tributária, de acordo com seus planejamentos, olhando sobre o ponto de vista da tributação sobre a renda. Então, agora, olhando, se é aprovado o projeto da CBS, nós não teríamos a questão do regime cumulativo, somente o não cumulativo. Então, a cada operação eu teria o crédito
e todas as empresas pagariam aí 12%. Existem algumas exceções que depois podem ser abordadas em um determinado momento. E um ponto interessante, e bastante questões também, quando nós falamos sobre apropriação de créditos. São inúmeras as discussões no judiciário, enfim, sobre quais créditos podem ser tomados, enfim, o conceito de insumo, como que isso é tratado por vista da Receita Federal, e de certa forma diversas empresas têm discutido judicialmente. Agora, então, no passado, né, você tinha a questão de insumos, então todos os créditos teriam que estar atrelados, e não é tão simples dizer assim, porque na prática não é fácil se apurar, mas o que eu poderia tomar o crédito do PIS/COFINS daquilo que está atrelado ao processo produtivo. Então, existe, né, dentro do PIS/COFINS, não pode ser a via, porque mantém ainda, né, o PIS/COFINS, mas essa discussão sobre o conceito de insumo, o que eu devo aproveitar, como que eu aproveito, o que está atrelado, enfim, ligado à produção em geral. Agora, com a CBS, se aprovado o projeto de lei, esse conceito de insumo ele é ampliado, ou melhor, esse conceito de crédito ele é ampliado. Então, nós entendemos aqui que o crédito, ele coloca aqui desde que o fornecedor destaque no documento fiscal o valor da CBS, na medida em que eu adquiro o serviço ou adquiro o bem, eu vou me creditar imediatamente. Então, sobre toda e qualquer aquisição da empresa, eu vou descontar o crédito desde que a empresa tenha destacado isso em documento fiscal. Quando se fala em documento fiscal, o artigo 17 do projeto de lei, e depois, na sequência, o artigo 17 fala um pouco sobre o que é o projeto, sobre criar o documento fiscal, o que seria o documento fiscal. E no artigo 19, a Receita Federal ficará a cargo da Receita enquadrar isso, ou, enfim, regulamentar o que seria o documento fiscal. É a nota, de fato, enfim, são questões aí que juridicamente têm bastante efeito. Bom, como eu comentei, os pilares, né, o PIS e o COFINS incide, ou melhor, a CBS incide sobre os bens e serviços e importação. Na importação, a incidência sobre bens e serviços, cessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis, aqui são pontos que podem gerar discussão no futuro, com relação ao fato gerador, a data da ADI, ou enfim, a data do crédito, entrega, enfim, quando a gente fala do pagamento, então o fato gerador não houve alteração, mantém-se a data da elaboração da declaração de importação, e do serviço, a data do pagamento ou do crédito que foi realizado quando eu importei serviço. A base de cálculo, o valor aduaneiro, o valor pago creditado quando a gente pensa aqui de serviço. Uns outros aspectos que nós vamos tratar aqui, que não serão detalhados nessa apresentação, nosso intuito maior é colocar na prática os efeitos e as discussões existentes, mas são informações importantes e trazem impacto também de alteração, em alguns casos. Exportação, evidentemente, a não incidência. As atividades imunes, entidades de assistência social, enfim, todas com aquela regulamentação. Receitas isentas, templos, sindicatos, também as vendas, produtos in natura, zona franca, áreas de livre de comércio. No caso destas isentas, produtos in natura, enfim, você tem um crédito presumido. Nos parece que esse crédito presumido foi diminuído, tá? Na prática, esses estudos vão comprovar essa questão. Com relação ao regime monofásico, foram algumas operações, algumas atividades não constam mais aqui. A gente vai falar um pouco da parte de automóveis, eu tenho, se não me engano, autopeças, questão de produtos farmacêuticos, e fico mantido isso para cigarros e combustíveis. Instituições financeiras, incorporadoras, 25.8 e 4.12. Isenção
para a venda de imóvel de pessoa jurídica, pessoa natural, né? Vou colocar assim, pessoa física. E chegamos aqui na parte dos quadros de comparativos de tributação. O desafio nosso foi buscar a alíquota efetiva da CBS comparada ao do PIS/COFINS. Mas, para isso, existem diversas questões que envolvem a gente apurar a alíquota efetiva, como a margem das operações de cada qual. Então, quando nós vamos falar do supermercado... Oi? Eu acho que o quadro tem um pouquinho para a esquerda. Vou passar. Isso, aí. Vou fazer a introdução aqui. Mas aqui, por exemplo, quando nós fizemos 4 simulações, lucro real indústria, lucro real serviços, lucro presumido indústria, lucro presumido serviços. Nós vamos falar aqui durante essa apresentação do lucro real indústria e do lucro presumido serviços, mas conterá no material as demais informações sobre o lucro real serviços e lucro presumido serviços. Enfim. Colocando aqui no lucro real, a ideia, o que se destaca inicialmente aqui, é a questão da alteração da base de cálculo. Feita essa alteração da base de cálculo, onde a CBS eu passo a excluir efetivamente o ICMS e a própria CBS da base de cálculo, nós temos aqui uma redução, um impacto na base de cálculo. De tal sorte que quando se aumenta a alíquota de 9,25% para 12%, na prática, monetariamente, isso não se reflete, uma vez que eu reduzi a base que seria aplicada à tributação. Então, no caso aqui, no nosso exemplo, o débito do PIS/COFINS ou débito da CBS seria 9,25% e 8,79%. Vamos dizer, no quadrante seguinte, nós vamos falar sobre a base de crédito ou a base de cálculo dos créditos permitidos. Quais seriam? Quando eu falo da indústria e olho sobre a ótica do PIS/COFINS, nós temos aqui algumas questões. Simulando um total de compras e aquisições de R$ 65,00, qual é a base de cálculo? Quando nós avaliamos na indústria lucro real, PIS/COFINS não cumulativo, nós teríamos aqui somente os insumos e não teríamos as aquisições realizadas, ou administrativa, comercial, enfim, que suportam outras operações da empresa, na medida em que o conceito para a base de cálculo e para crédito está bem definido no PIS/COFINS. Quando nós avaliamos sobre a ótica da CBS, nós passamos sim a destacar demais aquisições, aqui da área administrativa, comercial, que, de acordo com o projeto de lei, se destacado em documento fiscal, eu posso me apropriar. De tal sorte que, em que pese eu tenho um aumento de alíquota, eu tenho uma redução da base de cálculo. Eu tenho a minha base de crédito, ela aumenta, pensando no caso da indústria, o que vai implicar no final das contas, se a gente for olhar aqui, quando eu falo de créditos, eu aumentei, né? Basicamente na CBS, os créditos a serem aproveitados na operação, os valores aqui detalhados com as alíquotas, vejam que não são destacados aqui as demais aquisições. E no NET, no exemplo que nós fizemos aqui, eu tenho uma alíquota efetiva de 4,16 para o PIS e COFINS e uma alíquota de 3,08 na nova CBS. Então, colocando aqui uma avaliação sobre o impacto para a indústria e lucro real, olhando sem os casos, por exemplo, que não eram monofásicos, enfim, eram monofásicos e agora vão ter que ser reavaliados. Mas olhando no âmbito geral da indústria e lucro real, a CBS ela ampliou a base de cálculo para os créditos, ela diminuiu a base de cálculo para a incidência da própria contribuição, o que traz um efeito menor, assim por dizer, ou seria que não seria
favorável, desfavorável, mas ele não traria aqui um aumento de carga num primeiro momento, né? Esse favorável e desfavorável a gente tem que olhar cada caso para poder emitir uma opinião um pouco mais assertiva. O próximo slide fica para depois para vocês olharem, lucro presumido em indústria. Lucro real serviços também não serão apresentados, mas as informações estão aí destacadas. E aqui nós vamos falar aqui sobre o lucro presumido de serviços, né? A mídia tem dado bastante ênfase, aliás, estamos falando aqui de já 20, 25 dias e foi entregue o projeto de lei. A mídia bastante deu bastante ênfase ao impacto do CBS nos serviços. O governo, por sua vez, respondeu em alguns momentos que, calma lá, se a alíquota for alta, de fato, se eu tiver um impacto alto, de fato, nós podemos rever a alíquota. Então, me parece evidente que há essa sensibilização, mas o trâmite político desse processo, acho que não cabe a nós aqui avaliarmos. Mas, de qualquer forma, aqui sim há uma forte pressão ou aumento da carga tributária. Por quê? Estamos falando de serviços, trabalhando com 3,65. Isso passa de uma forma abrupta, né, para 12%. Feito isso, ele cede o direito ao crédito, mas aqui nós simulamos aqui os valores e considerando aqui que 60% basicamente você tem aqui a mão de obra, os créditos são baixos, ainda que permitidos. Então, quando a gente pensa no serviço, os créditos são baixos e, de certa forma, a tributação, o aumento aí é evidente. Passa-se de uma alíquota efetiva de 3,65 para o montante aí de 9,47, conforme nós apresentamos aqui em nosso exemplo. Então, o setor de serviços, lucro presumido, ele está sendo fortemente pressionado aqui. Enfim, as impressões nossas são que o regime lucro real, enfim, deve ser avaliado para empresas com faturamento significativo, estejam aí muito próximos de serem obrigadas. Passa-se a fazer bastante sentido essa avaliação ou essa revisão. Vou fazer só um fechamento aqui, depois passar a palavra para o Dr. Ayrton. A ideia nossa, como eu comentei, falar sobre base de cálculo, alíquota, trazer aqui a simulação efetiva e também colocar assim, na letra da legislação quais são os pontos que nós entendemos aqui que serão objeto de discussão ou devem ser objeto de discussão. E, por fim, depois nós fazemos aqui um fechamento com oportunidade, se a gente dentro do nosso horário, para poder responder as dúvidas do nosso público. Mais uma vez, agradeço a todos aí que estão nos assistindo. Dr. Ayrton, passo a palavra ao senhor e vou trocando e fazendo algumas perguntas também, junto com a turma, que é para a gente poder discutir sobre isso, né? Primeiro conceito, como a gente conversou anteriormente, sobre o próprio início da legislação, quando ele fala da incidência, acho que aí a gente já começa já no primeiro parágrafo, e eu deixo para o senhor discorrer sobre os seus entendimentos e que a gente compartilhe conosco aí para que a gente possa aprender. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Agradeço, Matheus, a gentileza do convite, que a Construcamp é parceira do nosso escritório há muito tempo. Eu já fui funcionário do Favarini, né, lá na PUC. Então, é uma satisfação participar aqui dessa discussão. Parabenizo o Matheus pela apresentação, que simplifica bastante a minha tarefa aqui, porque já está apresentado os pontos principais. Então, a minha participação é fazer uma avaliação mais jurídica da CBS. Como é um projeto de lei, é oportuno essas avaliações.
mesmo que se faça a crítica, eu acho que tem crítica a ser feita, são sempre respeitosas, no sentido de contribuir para o projeto quando vai virar lei, né? Porque uma coisa é o projeto, outra coisa é a lei, que resulta do projeto. Perfeito. Eu gostaria de começar fazendo um registro, como eu disse, respeitoso, que é o seguinte. Eu me lembro que o PIS e COFINS, por exemplo, nasceram de medida provisória, as anteriores, né? E agora, essa contribuição substitutiva, aqui, chamada de CBS, foi um projeto de lei. E este ano teve uma particularidade, não foi um trabalho exclusivo da Receita Federal, que sempre faz os projetos do governo, né, na área tributária, por razões óbvias. Né? Tem conhecimento técnico para encaminhar isso, é a Receita Federal, indiscutivelmente. Este ano teve a participação de uma jurista muito importante, a doutora Vanessa, que é da GV. Né? Então, o projeto resultou também com a contribuição da academia, que é a GV. Me parece que isto interferiu positivamente no projeto. O único ponto, se eu pudesse dar uma sugestão, que eu observo na prática, e eu acho isso até normal, porque se a Receita Federal elabora o projeto, depois, quando ela vai aplicar na prática, né, vai aplicar, ela, às vezes, se considera como uma verdadeira intérprete autêntica da lei, porque foi ela que elaborou. E muitos dos litígios que surgem, ou pelo menos surgiam no passado, está neste ponto. A Receita Federal tem a visão do... Porque, em direito, uma coisa é a regra jurídica, a letra da lei. Outra coisa é a norma, o comando da lei. O comando é tirado por interpretação. Então, a Receita faz a interpretação dela. No caso dos litígios do PIS e COFINS, 2 pontos principais, que deram muito litígio, foi por conta disso. A inclusão dos tributos na base de cálculo, que o Matheus já explicou que isso está corrigido, e foi corrigido não é porque o projeto fez isso, é porque o Supremo determinou que exclua. E aqui é uma coisa curiosa, está excluindo aqui e está em discussão ainda no Supremo. O outro ponto, que deu muito litígio, foi as insonomativas, e cuidaram dos insumos. Quer dizer, uma insonomativa veio dando a norma, que é definido em sumo, que depois a Justiça também afastou. Considerando tudo isso, eu acharia oportuno, no projeto, uma inserção de um dispositivo, que o direito já é assim, é só para tornar claro que os órgãos fazendários, e não é só a Receita Federal, não pode baixar ato infralegal entrando no campo material da regra. Eu acho que isso também evitaria futuros litígios. Né? Bom, feito esse registro, que é uma sugestão, né, para poder avaliar, não é nada, não é crítica a ninguém, é só uma sugestão. É preciso considerar que essa CBS ela se insere num contexto maior, que são as futuras emendas constitucionais que vai dar alteração do regime tributário. Só no campo federal, o ministro tem dito que a CBS é o primeiro passo. Virão outros. Simplificação do IPI com imposto seletivo, né, que é um passo. Reforma do imposto de renda das jurídicas, para tributar lucro distribuído, e aí ele está dizendo que vai diminuir o lucro da pessoa jurídica e tributar lucro distribuído. A palavra dividendos, eu sei, é usada, mas na verdade é lucro distribuído, né? Porque dividendo é coisa de SA. Uma alteração na legislação da pessoa física, dizendo que vai eliminar os gastos com educação e saúde. Aí, Matheus, nesse ponto,
Deduções. Nesse ponto, nesse ponto, eu gostaria até de ouvir sua opinião. Nesse ponto, me parece que vai bater com a questão dos serviços, tributação de serviços. Imagina as escolas que pagavam 3,65, vira quase 12, porque não tem crédito, você vai bater né? Vai bater na mensalidade. E além do que os pais não terão dedução de educação. Então, isso vai criar um problema, me parece, complicado no tocante à educação. E eu falo educação porque nós, militando na educação, sempre tem um olhar especial para esse campo. Né? Eu não sei o que você pensa disso. Eu não sei o que você pensa disso, mas... Na realidade, de fato, isso tem um impacto significativo. Enfim, o repasse disso não é um repasse simples. A reforma, mas aí eu já falaria no contexto geral da reforma e daquilo que vem se colocando como as potenciais modificações. Hoje, quando a gente fala aqui, por exemplo, 12%, 3,65% vai para 12% e depois vai tirar da dedução, aí você está, de fato, você vai onerar significativamente. Porque na pessoa física, você vai começar a pagar mais tributo, que não vai ser dedução. E passa a pagar mais o valor da escola. Enfim, quem que vai morrer acertar com essa dívida aí, ou melhor, com esse gasto da CBS? A escola, são os pais, enfim, são os nós. Então, isso gera conflito. Acho que o projeto está cheio de... Existem diversos aspectos bastante relevantes no contexto que, quando avaliados no geral, podem trazer uma economia no final e podem trazer maior celeridade à nossa economia, podem, de fato, trazer a nós mais competitividade no final das contas, que é o que todo empresário quer ter, não se preocupar tanto com essa parte, tanto que preocupamos hoje, mas também tem uma carga tributária justa. Precisa se avaliar o contexto geral, né? Mas os sinais não são muito bons nesse momento, em alguns casos. Muito bem. O outro item do projeto do ministro da Economia é tirar a tributação sobre a folha, que, de fato, é um item a ser considerado. O problema está em encontrar a fonte substitutiva. Ele está dizendo, acenando, que viria uma CPMF. Não sei se isso vai passar. Além do que, quando se passar essas reformas todas, a da CBS, as PECs, nós vamos ter uma tributação sobre o consumo espelhada no IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, utilizado, se eu não me engano, em 160 e poucos países. Mas aí o Brasil ficaria com um sistema tributário parecido com os países, os grandes países, os países mais importantes. E aí me parece, olhando assim, do ponto de vista macro, como você diz, eu gostei de você usar a palavra macro, viu? Tá certo? Não é? Projeto de lei, para todas as alterações, a gente tem que olhar no macro, porque são inúmeros os detalhes, e se a gente for passar dentro da nossa proposta, a gente não consegue fechar. Então, aí, pensando assim, né, é possível imaginar que os impostos, o tributo sobre patrimônio também venha a ser alterado. Por sobre herança, TBI, para ficar em conformidade com os países desenvolvidos. Quanto à reforma que está tramitando, neste caso aqui, é um projeto de lei, então não vai alterar a Constituição. Agora, as emendas que estão no Congresso, elas vão alterar a Constituição. Ontem, eu estava repassando a matéria aqui para vir hoje, eu assisti da Abradet, que é uma entidade lá de Minas Gerais, que eu até participo, né? Sou como espécie de sócio lá, e eu vi lá a reunião de grandes juristas, um dos maiores juristas da área tributária estava na live.
Então, tem a escola da PUC e da USP, e esse projeto aqui é originário, o projeto da CBS e tanto das emendas, eles são originários da Faculdade de Direito da GV, aqui de São Paulo, que é uma faculdade nova, recentemente. Então, os juristas tradicionais, eu vou chamar assim, dessas escolas tradicionais, não tradicionais no sentido negativo, tradicional porque é de muito tempo que tem as escolas, eles têm uma visão, eles têm uma visão constitucional do problema, enquanto que a GV, aparentemente, está inserida no contexto daquela escola econômica do direito. Então, claramente, há uma divisão entre os doutrinadores neste campo. O que eles alegam, os juristas tradicionais? Todos esses projetos. Três problemas centrais. A questão do federalismo, que pode sofrer um abalo. Aqui, no caso da CBS, a alíquota de 12% acarreta isso, claramente. Porque o imposto sobre consumo da União, 12%. Qual a alíquota vai ficar para o Estado e o município? Nós vamos bater numa alíquota de 25%. Então, é um problema. Outra coisa é a mudança na Constituição, em muitos pontos, por emendas. Então, refazer a Constituição é um problema. Outra coisa, que essa CBS, assim como as outras emendas, elas estão calcadas muito na simplificação do sistema. Perfeito, esse é o mote, o objetivo. Esse me parece ser o foco principal. E deixa de lado as questões que a nossa Constituição tem a respeito da essencialidade, por exemplo. Né? O sistema aqui é a simplicidade. Aí há o risco do sistema ficar muito regressivo. Essas são as críticas que os juristas fazem isso. Muito bem. Esse sistema aqui da CBS e os outros estão calcados no Imposto sobre o Valor Agregado. E quais são as características dele? O IVA tem as seguintes características: imposição geral sobre o consumo. Então, aqui, juridicamente, surgem duas figuras. O chamado contribuinte de direito, que são as empresas, né? Mas elas são meras intermediárias. O tributo deve ser neutro para a pessoa jurídica. Neutro por quê? Ela toma crédito e transfere o débito. Então, quem, no final das contas, vai sofrer o encargo econômico do tributo é o consumidor final. Ele vai receber uma nota final com a alíquota cheia e não toma crédito. Então, aí surge o contribuinte de fato. Outra característica: o IVA, assim como a CBS, é multifásico. Em cada fase incide. Isso é uma característica do IVA. Base de cálculo, base tributável alargada, pega todos os bens e serviços. Perfeito. Ele é não cumulativo, pleno, que é o crédito financeiro. Isso consta do projeto da CBS. E aqui eu faço uma parada para dizer o seguinte: eu vi muito jurista importante escrever, muitos professores, e no tocante ao PIS/COFINS não havia não comunicabilidade em sede constitucional, porque lá o artigo diz que a lei deveria dividir os setores. Aí eles concluíam: não tem não comunicabilidade. Essa ideia, que na minha opinião era equivocada, deixou de existir, que aqui a não comunicabilidade é plena no CBS. Não cabe, portanto, mais discutir se a CBS é ou não cumulativa. O crédito é amplo. A alíquota única, que é uma outra característica do IVA, tem países que têm duas alíquotas, né? E tributação no destino, que afasta a tributação das exportações, e no direito brasileiro, isso vai interferir na guerra fiscal. Né? Então,
essa contribuição, e também as outras, está desenhada a partir do IVA, que é um bom sistema, né, para conformar a tributação. O problema que fica em aberto é o seguinte: todas essas medidas não alteram o nível de tributação sobre o consumo. A carga tributária diz, todos eles, que será mantida. Então, nós vamos continuar tributando pesadamente o consumo, na contramão dos países desenvolvidos, cuja tributação máxima chega a 30%. Aqui está batendo quase 60%. A tributação, portanto, é possível imaginar que, no futuro, nós teremos que mexer de novo no sistema para reduzir a tributação sobre o consumo. Então, dá para imaginar que essas reformas atuais é um passo, depois, no futuro, teremos outro passo. A tributação calcada no consumo, e eu também sou formado em economia, eu penso que ela tem um efeito de reduzir a demanda. Isso acaba interferindo no mercado interno. Então, essa é uma questão que vai ficar em aberto. Agora, entrando no campo jurídico, a principal crítica ao projeto, ou da lei que resultar do projeto, é saber se é constitucional ou não. E por que se diz isso? Uma dúvida, né, que se levanta. É o artigo 1º do projeto. Ele diz que a CBS incide sobre operações com bens e serviços. A Constituição, no particular, que é no mercado interno, ele diz que é sobre receita e faturamento. Né? Receita e faturamento. Eu destaquei aqui uma resposta que foi publicada nas respostas pelo governo, né? Que é o item 1.16. Aí ela diz o seguinte: as discussões sobre o conceito de serviço são relevantes para a aplicação da CBS? É a pergunta. Aí eles respondem: o conceito de bem e serviço. O conceito de bem e serviço não tem qualquer importância para a CBS no mercado interno, pois o fato gerador da contribuição nesse contexto é o oferimento da receita bruta, que independe da classificação do item envolvido na operação com bens e serviços. Eu vejo essa resposta uma fonte para litígio sem parar. Por quê? Porque quando se vai na lei, diz operações com bens e serviços. Isso. Eu acho que o termo operações foi tirado lá do ICMS. Operações são negócios jurídicos. É compra, venda, locação, permuta, tudo isso encaixa como operação. Mas é com bens e serviços. No tocante à importação, a Constituição autoriza tributar como contribuição bens e serviços. Então, o problema da constitucionalidade é no inciso 1º. Aí vem o artigo 2º e diz que a CBS incide sobre o oferimento da receita bruta de que trata o artigo 12 da 1598, em cada operação. Então, quando se lê aqui com calma, parece que o parágrafo 2º quer salvar o artigo 1º. Isso. Fiquei olhando com isso aqui, me pareceu que, na verdade, aqui é uma estratégia. Se conseguir no Congresso fazer um IVA nacional com os 3 entes da federação, União, Estado e Município, o artigo 1º recebe isso. Agora, se não conseguir e tiver um imposto sobre consumo da União, como é a CBS, aí é sobre a receita bruta. Me parece que foi uma estratégia aqui de encaixar. Então, aqui tem uma dúvida, se é constitucional ou não. Uma dúvida. Veja, advogado é sempre assim, cara. Vai ler, acha... Tem que trazer a letra. Doutor Ayrton. Outro ponto. Doutor Ayrton, me permita interromper o Wesley aqui, rapidinho. O nosso sócio Wesley aqui da Unidade de Campinas. Tudo bem, Wesley? Vamos lá. Tudo jóia. O senhor falou da questão da constitucionalidade, né?
O 149, lá no parágrafo 2º, ele trata lá no inciso 3 que as contribuições sociais elas poderão ter alíquotas ad valorem, não sei se é assim que fala, né? Tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. Então, eu não sei. Mas esse é o Código Tributário. Esse é Código Tributário. Código Tributário. Tá, esse texto que eu estou falando da Constituição, não sei se ele deixaria como brecha também tributar o valor da operação, não sei se é isso. Ok. Não, pode ser. Isso, eu só estava levantando que tem essa dúvida. Eu vi nesse projeto. Da discussão tem muita gente mesmo falando isso, que está mudando a base de cálculo, né? Tem uma discussão. Outro ponto que chamou a minha atenção é o seguinte: tem muita lei tratando de PIS e COFINS. Bastante lei. Perfeito. O projeto, alguma eles ressalvam, né, eles dão a permanência da lei, e outra eles revogam. Agora, a dúvida que fica é o seguinte: o que aconteceria com as leis que dentro dela está escrito PIS e COFINS se o PIS e COFINS deixa de existir? Estariam revogadas. A lei de introdução ao direito lá leva a isso. Agora, a questão principal que eu fui examinar é o que o Matheus já transitou por aí. Eu levantei uma hipótese para saber o seguinte: a base de cálculo da CBS, já tiraram os tributos, porque aquilo não era a base de cálculo de nada, tá certo? Isso, já tinha sido reconhecido que estava errado. Já. Tá, então, vamos partir assim. O governo vendeu o peixe dizendo que... Mas não é. Então, base de cálculo sem isto é inferior ou não à que era do PIS e COFINS. Não é? Então, aí eu volto ao artigo 1º. Então, ele diz que é operações com bens e serviços. E o artigo 2º diz que é oferecimento de receita de que trata o artigo 12. A pergunta que fica: oferir receita tem que ser necessariamente com operações que envolvam apenas bens e serviços? Ou pode pegar outra coisa? Eu dou 2 exemplos. Um perdão de dívida. Isso. E uma locação de imóveis. Então, como é que fica? Vai tributar as duas coisas ou não vai tributar na CBS? No tocante ao perdão de dívida, é um tratamento no imposto de renda, é recuperação de custo. Eu comprei algo lá atrás, abri um passivo e agora o passivo não é aquele. Então, eu apropriei custo maior. Eu vou recuperar recuperação de custo. No imposto de renda, soma lá. Mas não é receita com operações de bem. Agora, e a locação? A locação poderia encaixar como operação com bens. Loquei o bem, em vez de vender. Estaria encaixado para tributar. Aí, a lei remete ao artigo 12 do 1598, que ficou uma regra universal para dizer o que é receita. Aí diz, o inciso U, produto, venda de bens. Está ok, está encaixado. Prestação de serviço, está encaixado. O resultado oferido em operações de conta alheia. Vocês me ensinaram que esse troço aqui é comissões, né? Vocês me ensinaram isso. O problema está no inciso 4. As receitas da atividade ou objeto operacional da pessoa jurídica não compreendida nos incisos 1 a 3. Eu me lembro que quando saiu esse dispositivo lá atrás, na Lei 12.973, na época os bancos discutiam que eles não eram contribuintes de PIS e COFINS porque eles não prestavam serviço e não vendiam bens. Perfeito. Aí esse dispositivo encaixaria os bancos. Então, aqui tem um termo atividade. Juridicamente, atividade é
ato praticado com constância, reiterado, etc. É o que a empresa faz, de fato. E o objeto social é uma indicação. Às vezes tem uma lista enorme no objeto social e faz duas coisas. É por isso que é atividade ou objeto social. Então, atividade é reiterada, né? Reiterada. A questão é saber, é atividade, operação da atividade vinculada a bens e serviços. Esta é a leitura que eu faço para cair na CBS. Então, a operação tem que ser com bens e serviços. Significa dizer que receita financeira, outras coisas, não encaixaria na base de cálculo. Perfeito, é isso aí. Essa é uma leitura que eu fiz sobre isso. Em princípio, sendo assim, é quase que tributar o faturamento com bens e serviços. Né? Então, agora, veja que a resposta que a Receita está indicando já colide com isso. Que ela fala sobre os serviços, né? Independe se é com bens e serviços. É uma elasticidade que eu não encontro na lei. Vejam vocês, quem fez o projeto já está escrevendo diferente. Ou, pelo menos, não sei, está, na minha visão, está escrevendo diferente. Agora, aqui, eu chego à conclusão. E outra coisa que confirma isso é o crédito. O crédito que vem também é sobre operações com bens e serviços, que vai bater aqui com receita de bens e serviços. E como que o senhor vê essa amplitude, doutor Ayrton, quando a gente fala do crédito? Bom, o crédito agora, se o cara, a pessoa jurídica da qual, ou equiparada que eu adquiri, ela destacou do documento fiscal e eu passo a me creditar. Isso você vê que há ensejo para... Eu já vou falar disso. Não vou tem? pedir só... Vai? Tá. Ainda para fechar o capítulo da Receita, eu pergunto como é que ficam as holdings. Investe em empresas. Não é com bens e não é serviço. E aí? Né? Aparentemente não vai ser tributado. Não é? Bom, então, significa dizer que nós vamos continuar discutindo o que é receita, tá certo? Eu até acho que isso aí é igual aquele cantor que só faz sucesso com uma música, né? Ele fica a vida inteira cantando aquela música, parece ser isso. E agora tem gente aí que escreve muito que parece esse cantor, que só tem uma música, né? Fica falando de receita. E por que é assim? Porque é o ponto central, né? Então, conclusão. Parece que uma leitura seria operações, receita, com operações que envolvam bens e serviços. Na locação, por exemplo, envolve bens. O bem está alocado. Eu fiz uma operação com o bem. Eu não preciso só vender. Bom, então, superado essa questão da receita, que eu acho que não está superado, isso aqui vai ter muita discussão. Você já falou do cálculo por fora, né? Perfeito. Você já explicou isso, eu não vou repetir. Na verdade, aqui, cálculo por fora é simplesmente obedecer o que o Supremo determinou. Né? Perfeito. Está replicando isso. Está replicando. Quanto ao crédito, que agora eu vou chegar no que você estava falando, eu separei duas regrinhas aqui para a gente conversar. O artigo 9º traz uma regra geral. Diz o seguinte: crédito correspondente ao valor da CBE destacado em documento fiscal relativo à aquisição de bens. Ok. Aí vem o artigo 11 e diz assim: é vedada a apropriação de crédito em relação a bens e serviços vinculados à receita não sujeita a incidência ou isenta da CBS. Portanto, aqui é uma amarração. Né? A empresa vai tomar o crédito que vem no documento fiscal, desde que na operação anterior ele tinha sido sujeito à CBS. Isso que vai dar aquela etapa, né, multifásica. A exceção que tem no projeto aqui é a Zona Franca. São os créditos presumidos. Tem algumas situações que... Então, aqui há uma amarração. Eu fiquei com a mesma dúvida o que significa, na leitura da lei, documento fiscal. Aí tem algum lugar dizendo que a Receita Federal vai dizer o que é documento fiscal. Perfeito. O projeto de lei está previsto em artigo 10º. Está dizendo isso. Né?
pré-constante do documento fiscal. Aqui, não sei se a gente faz algumas defesas aqui de CM que tem essa discussão do grosso crédito, porque a empresa que emitiu a nota chega lá retroativamente, não tem existência, não sei o quê, e vem isso, que é o contribuinte de boa-fé. Então, isso vai ter de volta no âmbito da CBS. Tá? Quer dizer, a lei está ressalvando. Toma crédito e ressalva a empresa que comprou da outra que tem problema, desde que ela seja uma adquirente de boa-fé. Isso aqui tem uma súmula do STJ nisso. Né? Adquirente de boa-fé. Eu sempre falo para as pessoas, para as empresas, quando você vai... Você deve fazer a mesma coisa, os fornecedores, a primeira vez, peça para ele uma conta de luz, onde está o estabelecimento dele. Porque aí não tem como dizer que a empresa não existia, né? Se ela estava operando lá. Mas vai ter aqui dentro essa discussão aqui, em cima do documento, que é o mesmo que ocorre no ICM. A questão da alíquota, que você já tratou bem aí... Doutor, só fazer um parênteses, antes do senhor dar sequência, comentando um pouco sobre também a questão das plataformas digitais. Né? Eu ia falar na frente aí. Então então toca. A gente vai conversando. Daqui um pouquinho. Isso. Tá. Alíquota. A alíquota eu acho que está em aberto. Sim. O governo isso mesmo já disse, né? Porque 12% é muita coisa, né, de alíquota. Juntando com o ICM e o ISS, vai bater em 25%, como nós já comentamos. Então, é uma alíquota muito, muito elevada. E no tocante às prestadoras de serviços, que nós já fizemos comentário, né, principalmente das escolas, e eu vejo muita gente falando, o setor de serviço vai ser tributado a mais. Eu, sinceramente, não vejo saída para esse problema, a não ser os prestadores de serviço pagar mais. Por quê? Por duas razões. Posso estar enganado, mas eu acho que o setor de serviço estava subtributado. E outra coisa, o serviço é 60% do PIB. Não tem de onde tirar dinheiro a não ser do serviço. Isso, vamos dizer, a atividade que mais representa, e você tem uma discriminação de tamanhos e de empresas distintas, de toda sorte, a relevância também no número de empregos, né, que traz. Sim. E essa questão da tributação de vista, porque na medida que você tem a responsabilidade que recai sobre, enfim, a pessoa física, a gente está falando de onde o insumo disso são pessoas, então é complexo o número quando você olha sob o ponto de vista também da justiça trabalhista, enfim. Você tem uma série de questões a serem tratadas para avaliar no sentido amplo da forma de tributação, quando eles falam lá da renda, né? Mas vamos seguir. Só que o setor de serviço corresponde a 60% do PIB. Isso é o mundo moderno. A indústria, que tinha 30%, hoje está batendo em 12%, né, do PIB. Então, o serviço necessariamente vai ser tributado. E aqui tem uma particularidade, né? Os serviços, eu anotei aqui também, junto com isso aqui, a questão que você já fez referência, que é o último artigo do projeto, que a lei vai entrar em vigor 6 meses. Dia do sexto, 6 meses. A Constituição fixa 90 dias, né, para as contribuições, né? Contribuições. O que eu fiquei pensando aqui comigo é o seguinte: o que faz com os contratos em andamento? Né? Como é que vai resolver isso? Tivemos uma isso aí poderá dar problema entre os contratantes. Porque nos contratos novos, você vai dar o orçamento do serviço 10, como você vai lá nos Estados Unidos comprar uma camisa, chega lá, quanto custa a camisa? O cara fala, $10. Aí você chega lá no caixa, dá 12.
Por quê? Ah, o ICM não faz parte do preço, isso aqui é a parte. Parece que vai ficar assim o serviço. O orçamento é 10. E mais o PIS/COFINS. Só que os contratos antigos não eram assim. Agora, veja você, os contratos firmados com órgãos públicos, que às vezes são 5, 6 anos. Então... Da licitação, processo licitatório. Isso aqui vai ter que ter uma regra de transição para isso. Senão... O projeto tem isso previsto, mas eu acredito que ainda é pouco detalhado. Nós tivemos aqui algumas questões ao longo aqui da apresentação que já observam nesse sentido. Bom, eu tenho um arrendamento mercantil, eu vou passar, se eu pensar ali no PIS/COFINS, eu tomava crédito, e agora com a CBS eu tomo crédito disso, não tomo. Enfim, aí tem a estruturação conceitual, se é um bem, como que isso vai ser tratado. Se é uma forma eu acho que um arrendamento a Consulcamp vai dizer o seguinte, né? Nota que eu estou te mandando é de 10, que era o meu contrato. Mas só que o valor final aí está com 11, né? 12, dá 10, dá... Daria 11.200? 11.200. Eu estou te mandando uma nota 11.200, mas eu continuo cobrando os 10. Porque o 11.200 você vai tomar crédito. O problema é combinar com o outro, né? Da frente. Combinar com a turma. Quem vai usufruir disso, né? Porque o contratante do serviço, em outro aspecto, e algumas matérias, depois nós vamos passar aqui numa sequência um pouco mais breve, mas nós compilamos aqui algumas matérias, já dão conta disso, né? De que a contratação de pessoa física já não é uma coisa, não seria viável por conta do não tomar o crédito da CBS. Então, há um movimento de se existirá pejotização ou não, mas de toda sorte, eu acredito que nesse momento ainda não, mas vamos avaliar os próximos passos. O outro item que eu destaquei aqui é a questão da tributação das instituições financeiras. Isso, perfeito. Tem uma questão, por já aproveitar, que nos questionou justamente sobre isso. Quando nós colocamos que não existe mais o cumulativo, de fato não. E a alíquota única e a instituição financeira, ele só tem lá a vedação. Aí o senhor pode colocar, de fato, o caso então, dela aqui, parece ser. Os bancos, a instituição financeira, que não é só banco, a lista é grande, está lá. Sim, tem. Factoring, enfim. Factoring, tem um monte de coisa lá. Eles vão tributar num regime à parte, tributação isolada, a alíquota de 5,8%. Perfeito. A justificativa é que eles não tomam crédito. E é verdade. Isso aí. Não tomam crédito. Porque uma das justificativas que o recurso que eles usam bastante, e é verdade ainda, né? Bastante mão de obra o banco usa, né? Além das questões tecnológicas. Mas as empresas de serviço estão no mesmo lugar, então por que o banco é diferente? Agora, no caso do banco, eu, sinceramente, eu acho que é problema dos bancos. Eu acho que eles gostaram dessa solução aqui. Eu não vejo ninguém criticando o banco. A Febraban anunciou que aumentaria a carga deles, mas, enfim, tem que se avaliar. Agora, não vai dar crédito para quem tomar empréstimo dos bancos. Sim. Aí, as empresas que estão alavancadas, essas coisas, vão sofrer com isso aí. Não dão crédito. Né? Porque não foi tributado na forma. Né? Então, não dá crédito. Perfeito. Agora, como é que chegou nessa alíquota de 5,8%? O segredo é igual como é que chegou na de 12%. Né? Foi o mesmo que fez na de 12%. Então, gestão financeira, rapidamente, deve ter muita coisa, eu não tenho muito conhecimento, porque é outro mundo, né? Negócio de sistema financeiro, inclusive a tributação. Basicamente é isso. A questão, e um outro ponto que eu levantei para a gente trocar ideia, é quanto às empresas do Simples. E aí eu fui lá a Receita Federal tem um relatório que ela publica
de acompanhamento da arrecadação, né? Isso é uma coisa boa da Receita. Ela Divulga. Divulga. Isso é uma coisa boa. Aliás, o site da Receita Federal é muito bom, né? Muito funcional. Então, o Simples tem 95%, segundo aquele cálculo lá, das empresas do Brasil. 95%. 3.356.501. Eu fico até com medo de falar que vocês lá na faculdade me perguntavam o que eu achava do Simples. Eu não posso falar aqui, porque eu não vou falar. Né? Doutor, fui aluno do doutor Ayrton, até para registro aqui da turma. Pois é, vocês ficam me brincando comigo porque aluno não é gente, né? O que o senhor acha do Simples? O que o senhor acha do Simples? Era isso. Tem 3.356.501. No lucro presumido, tem 956.861. E lucro real, 136.279. Então, o que vai acontecer com as empresas do Simples? Eu acho que vai aumentar as empresas do Simples. Tende a aumentar? Eu acho que a confusão para ela vai ser maior. Você imagina aquelas escolas que estão naquela armadilha lá? O que você acha que as escolas pensarão? Dividir em 4, 5. Então. Aí vai voltar. Nós vamos assistir isso. Eu já fui em empresa que o cara tem 8 empresas do Simples no mesmo lugar. Sim, esse é um problema do Simples. Você faz auditoria, você sabe que é assim. Sim. Então, uma plaquinha cada canto. Eu acho que isso é um risco que tem nesse projeto aqui. Agora, quanto às empresas do Simples, elas foram realmente, elas não estão na CBS. Né? Agora, ela toma, quando ela compra a coisa, vem a alíquota de 12%. Depois ela vai dar um crédito, eu não sei como é que ela vai fazer essa conta, está dizendo que ela vai colocar no documento dela... no valor destacado... Como se devesse a CBS. Isso, o valor do Simples. Isso. Mas do CBS. Isso, perfeito. CBS. Calcular, então. Vai informar ali. Nós já até tivemos aqui dentro do fórum aqui questões nesse sentido que o Wesley está nos assessorando. Se você puder explicar melhor isso aí, seria bom. Como é que é mesmo que vai fazer a conta? Então, no valor do Simples ou no valor do recolhimento, ela vai transferir aquele valor que está destacado no documento fiscal dela, tá? Competente ao Simples. Certo? Então, no caso deles, vamos pensar na empresa do Simples. A contratação deles, eles vão passar os valores... Para aí, viu, Matheus? Começa de novo aí que sumiu um pouco a sua voz. Tá. Bom, considerando assim, o Simples, quem adquirir do Simples, ele vai transferir o crédito. Parece que está mutado, parece na internet. Ele vai receber o crédito conforme o destaque do Simples. Doutor Ayrton? Doutor Ayrton caiu, eu acho. Ele travou, agora ele caiu. Tá. Wesley, então bate uma bola comigo aqui, bora? É isso mesmo, Matheus. Pelo que eu li lá nas explicações do projeto, né, ao final do projeto tem uma cartinha que é onde o ministro da Fazenda justifica o projeto e ele explica um pouco sobre essa questão do Simples, né? Pelo que eu entendi, a ideia é que o caso da empresa do Simples Nacional destacaria no documento o valor da CBS que ela contribui e esse valor do destaque seria o valor que seria acreditado pelo contratante. Então, não seria provavelmente a alíquota de 12%, né? Seria uma alíquota diferenciada do Simples, como acontece já hoje com o ICMS, né? Que transfere crédito também daquilo que é destacado. Perfeito. Eu vou voltar na apresentação, aí o pessoal da nossa equipe, depois o Dr. Ayrton volta conosco aqui. Um segundinho. Vamos lá, pessoal.
Bom, doutor Ayrton, voltando, nós damos sequência aqui, enfim, para poder finalizar com o ponto de vista dele. Nós estamos a 5 minutos aqui do horário previsto. As questões feitas no nosso chat, nosso time procurou responder, aquelas que não foram respondidas, eu vou encaminhar pessoalmente os atendimentos. Bom, na sequência, né, da avaliação jurídica, doutor Ayrton, os diversos pontos importantes que ele destacou, desde a Constituição, enfim, o primeiro parágrafo, sobre a incidência, sobre a alíquota, sobre as discussões sobre o documento fiscal, até nós temos questões aqui relacionadas. Bom, o recibo de aluguel é um documento fiscal. Bom, sobre o entendimento da Receita, e a princípio, perguntas e respostas, ele fala de documento fiscal de notas e tal. Mas a Receita deve se pronunciar. Bom, como reflexos macro, né? A gente pensando nesse sentido. A indústria e o comércio, geralmente aí não cumulativos, este deve ser o caminho, obrigatório pela legislação. Os serviços, e com efeito talvez menor, o comércio, que não tinha muito crédito, evidentemente tem o crédito do comércio da revenda, mas o comércio ele vai aproveitar de outros créditos que não eram aproveitados até então isso tende a melhorar de alguma forma, na medida em que eu reduzir a base de cálculo, excluindo os tributos, como mencionei anteriormente. Então, para a indústria e comércio não cumulativos, o efeito, nós entendemos que ele seria, de certa forma, regular, no âmbito geral, pensando nas empresas como um todo, a margem das empresas influencia diretamente nessa avaliação, então, é importante que, caso a caso, a gente avalie, enfim, que as empresas se debrucem para poder fazer uma análise bastante consistente dessa informação. Dos serviços, nós vimos que sim, de fato, há um aumento significativo da carga tributária, na medida em que os serviços, os créditos são mínimos e o aumento da alíquota para 12% é um aumento bastante abrupto. O ministro da Economia sinalizou já desde a primeira semana de agosto, em diversos momentos, mídia escrita, televisiva, enfim, internet, sobre a possibilidade de se ajustar essa alíquota, se estiver muito alta a expectativa, ou se coloca que isso vai ser tratado. Eu coloquei aqui também como um ponto de destaque as empresas do Simples, como nós comentamos agora. Como ficariam as empresas? O Wesley nos auxiliou com a explicação sobre a tomada de crédito, que de fato ele vai tomar o crédito, quem adquirir o serviço. O entendimento aqui, se ele não vai passar o crédito integral, se haveria vantagem ao contratar o Simples, ou se teria algum tipo de... eu poderia exercer uma opção diferente, talvez as empresas de serviços, nulo presumido, enfim, que ele poderia tomar os 12% na cabeça efetivamente pago. Tá? Então, é um estudo a se fazer, as empresas nessa situação podem e devem reavaliar nesse sentido. Outro impacto bastante importante trata da limitação dos regimes monofásicos. Citei já anteriormente, mas aqui como uma forma de destaque, de ênfase, automotivo, farmacêuticos e tal, ficando restrito a cigarros e combustível. Temos uma pergunta também sobre a alíquota zero, então, o governo coloca isso até dentro do seu perguntas e respostas, então, se extinguiu a alíquota zero, e no perguntas e respostas ele explica, trazendo o exemplo do livro, e isso tem sido noticiado também com bastante frequência, que passam a ser tributados. Então, o governo se coloca na seguinte posição: não houve um aumento da carga tributária, e sim, de fato, ele não existe mais a alíquota zero. Então, tem extinção aí de mais de 100 casos de alíquota zero que passam agora a ser tributados. Um exemplo clássico são os livros. Certo? O Dr. Ayrton falou um pouco sobre isso, eu comentei no início sobre as próximas etapas. Então, o governo sinaliza ali com uma próxima etapa, o IPI, a simplificação do IPI, seja na tributação, só alíquota, enfim. É um imposto simples atualmente, mas acredito que a forma que deva ser trabalhada seja na tributação.
comentado aí pelo doutor, a questão do imposto de renda e imposto de renda de pessoas físicas, redução da carga tributária das empresas, tributação de dividendos, as deduções da pessoa física, isso tem um impacto relevante. E também, andando aí em parcerado, a questão da desoneração da folha de pagamento. Então, que é um ponto que ainda está em discussão e que o governo tem adiado essa votação para que se isso se estenderia até 2021. Fala-se aí, como o doutor comentou, sobre o eventual imposto sobre transação financeira, que desassemelha a CPMF, todavia, a natureza, ou talvez pela alíquota e pela forma dos pagamentos eletrônicos, isso não está ainda muito claro. Os próprios interlocutores aí tratam ainda a antiga CPMF, mas há um esforço do governo em dissociar essa questão. No âmbito geral, nós avaliamos, depois tem a questão das PECs, nós não vamos abordar, mas elas contemplam o nosso material, que vai falar um pouco da IBS e de como isso deve funcionar. Então, no âmbito geral, vê-se a necessidade ou o empenho do governo no processo de simplificação ou de reforma tributária, todavia, é um caminho longo a ser percorrido que depende de uma vontade política e de um acerto entre os âmbitos federativos, estaduais e municipais, para que, de certa forma, haja uma tributação ou uma melhoria que gere, no final das contas, para a empresa, no final do dia, o que nós queremos? Nós queremos ter mais celeridade, queremos trabalhar com consultorias voltadas ao desempenho, com consultorias voltadas a aprimoramento, enfim, estratégicos, e os tributos consomem ainda muito tempo, dada a sua complexidade. Nós, em que pese trabalharmos com isso, somos extremamente a favor dessa evolução, né, que é importante para todos, considerando aí como sociedade. Como eu comentei, nós não vamos passar aqui, mas estão apresentadas aqui as informações, PEC 45 a 110. Informações, por exemplo, eu trouxe dentro do noticiário, Maia, o presidente da Câmara, comentando sobre que eventualmente há maior disposição de votar a PEC 45 do que a próprio projeto de lei CBS, que já foi prorrogado aí, por, se não me engano, somente uma vez. Então, ainda há esse jogo de braços junto com o governo para que esse processo caminhe. Trouxemos aqui algumas notícias e a nossa apresentação deve se encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que dispuseram de um tempo, em nome do Dr. Ayrton, em nome da Consulcamp, da Ferreira e Ferreira. E as questões colocadas em nosso chat, nós vamos responder aquelas que não foram respondidas. O material será disponibilizado a todos. Essa apresentação fica salva, né, no nosso canal da Consulcamp, no YouTube. Então, desejar a todos aí um ótimo dia, um ótimo almoço. Já estamos ficando com fome um pouquinho. E obrigado, Wesley, pelo seu auxílio. E um bom dia e uma boa tarde a todos. Obrigado.